Domingo, 19 de outubro do ano 2025. Feliz Dia das Madres. Se comemora o Dia da Madre hoje, acá em Argentina. Aunque em outros países do mundo não? Volver aos mandamentos. Que título grande, volver aos mandamentos. Restaurando a vida com Deus. Deuteronômio 28. Não tem nem outro texto, pastor. Deuteronômio 28. Vou falar de lei, vou falar de los mandamentos, vou falar de algo assim, vamos dizer, legalista? Não, já vou deixar isso claro já desde o começo, que não é um legalismo. Deuteronômio 28. Vamos a ler Deuteronômio 28, não todo, por suposto, um par de versículos no mais. Nem vou ler os versículos de la maldição, para que os irmãos não se ponham tristes, não? Vamos ler os versículos de la bendição. Acontecerá que, ou seja, há uma condição. A condição está aí no versículo expresso. Acontecerá que, se ogeres, então se oger, quer dizer que se não oger, não vai ocorrer, não vai ocorrer se ogeres. Atentamente, ou seja, atentamente quer dizer o quê? Com muita atenção, não? Que não deixe escapar nada do que foi dito. Se ogeres atentamente a voz de Jeová tu Deus, não a voz do pastor Antônio, não a voz de qualquer pessoa, sino a voz de Deus. Pastor, que isso? Discutir a voz de Deus. Por supor que a voz de Deus é reflejada por meio da predicação, por meio dele pastor, por meio do cônjuge, por meio de qualquer pessoa que tenha o coração bueno, aberto, livre, e que busque e que entenda e que comparta a palavra de Deus. Aí a voz de Deus está expressada por meio desse coração, não por meio dessa vida. Acontecerá que se ogeres atentamente a voz de Jeová tu Deus, para guardar e poner por obra. Guardar é ter intrínseco, dentro do coração, é ter estabelecido dentro do coração, é entender. E poner por obra. Guardar não é que, guardei. Aí coisa que vó guarda em tua casa que nem sabe de onde está, não? Às vezes guardamos algumas coisas que nem, de onde pus, eu não sei, guardei tão bem, não? Eu às vezes guardo tão bem uma coisa que já não me acordo. Aí buscando essa coisa, eu encontro milhões de outras, e a coisa que eu estava buscando eu não encontro, não? Bueno, isso daí é o TDAH, daí, pastor, peruano. Vou encontrando outras coisas. Então, se guardar não é esconder, olvidar-se. Guardar é acordar, é deixar latente no coração. E porém, não? Poner por obras, por suposto. Poner por obras todos os mandamentos. Alguns mandamentos, não. A gente que põe ênfase, o cristiano põe muita ênfase no adulterarás, não? Se eu estou em adultério, me sacam do ministério, não? Pero se eu minto, se eu sou soberbo, arrogante, prepotente, se eu trato mal a gente, não passa nada. Os pastores, a maioria, são assim, são soberbos, são arrogantes, são prepotentes, tratam mal a gente, e outras coisas mais que hacem. E está tudo bem, porque nós outras vezes cremos que adulterar é mais grande que mentir. Não é mais grande que mentir, não é mais grande também que a gula. A gula também é pecado. É algo que deixamos passar por... Não, a hora eu estou com... Tá bem, um não pode estar enfermo, aí é outra coisa, não? Com como é que é? Ansiedade, transtorno de ansiedade. Pero é um pecado se vai não busca um doutor também. Também é um pecado não buscar a cura, não? Porque quando eu não busco a cura, eu estou dizendo para mim mesmo que quero seguir em meu problema, em minha debilidade. Eu tenho que buscar e fortalecer-nos. A predicação de hoje é para isso também, é para buscar fortalecer-nos. Esse texto é para mim, é para vós, é para nós outros, é para nos bendezer, é para, como diz o título, restaurar nossas vidas, restaurando a vida com Deus e volver aos mandamentos. Aí diz, prescrevo hoje também Jeová tu Deus, ou seja, se nós outros volvemos e ponemos por obra os mandamentos, Jeová tu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Não, aí depois ele peça a dizer como. Não quero focar em como Deus te vai exaltar sobre as nações da terra. Acá funciona muito poeticamente hoje, não todo o cristiano hoje
na teologia de hoje, foi chamado a ser muito grande presidente da República, ou junto com o presidente tem que estar para ser grande. Tudo isso é uma pabada. Vós ser um bom padre, ser um bom marido, ser uma boa esposa, uma boa madre, já que hoje é o Dia das Madres. Eu digo a minha mulher, não, que minha hija, ela diz que minha hija ser uma, como é que é? Uma arquiteta, que minha hija ser uma, porque desenha muito bem, não? Ser desenhadora, ser não sei o quê. Me encantaria que ela já não tomasse vergonha, tocasse bem o violino e fora músico, não? Professor de música. Maravilhoso. Pero ela já poderia ser solamente uma boa esposa na vida e ter seus filhos e cuidar de sua família. Isso está maravilhoso. Isso é o mais grande que se pode ser cá na Terra. E nós outros cremos que é porque se for diretor, supervisor, semideus, não? Presidente, não. Que seamos primeiramente gente, que tratemos bem os uns aos outros. E isso isso é o mais na Terra. Não é conquistar esse mundo todo. Por suposto, ao que pretendam melhorar de vida, busquem trabalho, melhorar no trabalho, ou se tem uma empresa, busquem melhorar em sua empresa. Tudo isso está muito bueno. Pero eu sou bem sucedido na vida quando eu sou uma boa pessoa, primeiramente. Se sou filho, sou um melhor filho. Se sou cônjuge, melhor cônjuge. Se sou padre, sou o melhor padre. É solamente isso, é o básico. Isso é ser cristiano. Pero, bueno, vamos a ver então seu como. Obedecer ou não obedecer? Está aí a questão. De acordo com o texto de Deuteronômio 28, é um texto que dá medo. Dá medo ou não dá medo? Sim que dá medo esse texto, não? Se começar a falar das maldições, produz medo. Pero, se bem que o Antigo Testamento é muito assim, catastrófico, não? É muito temeroso, dá medo. O Antigo Testamento dá medo. Pero o texto não está falando de medo, não é para que nós outros tenhamos medo. O texto é para nos bendezer. Na verdade, Deus está falando de bendição. Deus está falando de uma fórmula de bendição. A fórmula de bendição é a obediência e a prática da palavra de Deus. Isso te vai produzir bendição. Bendição não quer dizer ausência de problemas. Vai seguir tendo problemas. Pero tu cabeça, mediante esses problemas, será diferente. E isso hoje está clinicamente comprovado. E lá psicanálise já falava, e os psicólogos todos falam, a neurociência já ha podido comprovar, ponendo o cérebro da pessoa dentro dos tomógrafos e sacando as fotos aí em tempo real e vendo e analisando. Se vós tem fé, se vós cumpre os mandamentos de Deus, a ciência não habla se vós cumprir os mandamentos de Deus. Isso estou falando eu como pastor, porque estou usando esse exemplo. Pero a ciência diz, se tiver essa boa onda, se pensar bem, te vai ir bem. O resultado é que te vai bem, a que vós ter com problema igualito que a outra pessoa, ou até pior. Pero te vai ir bem se vós tem um bom ânimo, se vós tem um bom pensamento. A Bíblia diz isso, não? Bom ânimo. Até los mundanos, não? É o dito, como é o dito acá em Argentina, ao mau dia, boa cara, não? Na sorrisa. Bom ânimo, Jesus Cristo. Eu venci o mundo, bom ânimo. Então, você quer obedecer? Aí eu criei uma série de perguntas, não? Quer obedecer a quê e a quem? O que? Ustedes têm que me obedecer a mim? Bom, eu vou começar a mandar, ustedes têm que obedecer. Imagina. Não é nada disso. Obedecer a quem? A Deus. Vou seguir respondendo ao revés, não? A quem, por suposto, a Deus. Não? O que tem que obedecer? A sua palavra, a seus preceptos. Que, se está no Antigo Testamento, o que devemos ser nós outros? Interpretar. Devemos interpretar. Se está no Antigo Testamento, interpretar à luz de Cristo. Por quê? Porque senão vamos a cair. Eu mesmo já he leído esse texto de Deuteronômio 28, que já é predicado. E é um texto que, se nós outros miramos ele muito legalistamente, é um texto que produz até um mal. Parece que
servir a Deus tem que ser algo com medo e algo tão difícil e tão mal. Não, não é. É maravilhoso servir a Deus, é lo mejor, é algo bueno, não é algo que devemos temer, não temos que servir a Deus por medo das maldições que estão relatadas cá, sino servir a Deus sabendo que há uma recompensa, pero não servir a Deus pelas recompensas, pero eu já sei que há uma recompensa, pero servir a Deus porque Ele já me ha servido a mim primeiro. Ele é morto naquela cruz para me dar vida e me dar vida e abundância. Então, o que é obedecer? Não, acá eu pus um pouco do que é obedecer. Obedecer a Deus e a sua palavra, ela é a resposta aí, não? Obedecer seria hacer caso, pero vê que os hijos, não? Hacen caso por quê? Que só alguns acá nunca serão padres, pero não há ninguém que não tenha sido hijo. Todos fomos hijos. Quizá não seremos padres, pero todos somos hijos, não? E vós obedeciste muitas delas vezes, porque senão ia cobrar, não? Porque senão ia cobrar. Hã? Que? Se não for a cobrar, não obedecia. Se não for por cobrar, ou por interesse. Se te portar bem, vai ganhar não sei o quê. Não? Aí vou, já me portei bem, Eu abro com Isabel, e Isabel quer dar. Ih, me portei bem. Eu digo, mais ou menos. Eu sempre digo mais ou menos que se felicitar muito é terrível, não? Me portei bem. Nós outros nos portamos bem para hacermos merecer e sermos ganadores de algo, não? Não é isso que a Bíblia ensina. Pôs o boi do guinó. Então, você não é solamente hacer caso. Obedecer não é hacer caso. Porque hacer caso, qualquer hacer caso, até o diabo hacer caso, porque a Bíblia diz que ele até tembla. E ele obedece a Deus. Sabia que o diabo obedece a Deus? Mas já que ele foi homicida desde o princípio, mentiroso e tudo mais, pero Deus lo usa quando tem um propósito, Deus lo usa até o diabo. E o diabo tem que obedecer a Deus, não? E obedece. Agora, não és a ser caso. És a ser caso actuando com fé. A fé é o que? É um entendimento, é uma certeza, é o firme fundamento, como diz Hebreus 11. Então, se não é solamente eu a ser caso a Deus, eu a ser caso com fé. Por quê? Eu até pus o texto cá para animar-nos, não? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Não é legalismo. E vocês que não sabem o que é legalismo, eu já pus a definição aí de legalismo. Que é legalismo? Aí está a definição, não? Crença de que a salvação se gana mediante a obediência à lei e às regras, em lugar de ser um regalo da graça de Deus. Basicamente, isso é o legalismo. Se vai em qualquer igreja tradicional, aí pode ser rama pentecostal, pode ser rama bautista, pode ser rama luterana, pode ser qualquer igreja tradicional, bem tradicional, são todos legalistas. Todos são legalistas. Eles vão te jurar e te vão apresentar todos os textos bíblicos teologicamente, e é maravilhoso, é lindo. Aprendam muito com eles, aprendam, porque Jesus disse para aprender com os fariseus. Jesus disse: hagam o que eles estão falando, que está bem, está certo, pero não hagam o que eles hacen, porque eles eram hipócritas, não? Então, o legalista, ele até habla a coisa certa, até habla a palavra de Deus e tudo mais, pero é um hipócrita porque ele não cumpre, porque ele não hace, e não hace por amor, não? Então, se o legalismo realmente, se vai em qualquer igreja desse tipo histórica, são legalistas, os irmãos. En papel é lindo. Vai dizer que a salvação é por graça e é Deus e tudo mais, maravilhoso. E los aplaudo que estão corretos. É assim, a salvação é por graça e por fé, e a fé não vem de nós outros, vem de Deus. É verdade. Pero en papel maravilhoso, pero na prática são legalistas. Não é um legalismo que eu quero predicar hoje e ensinar hoje por meio dessa palavra. Vamos seguir lendo. Primeiro vamos falar aí de la bendición e la maldición. Bueno, la bendición e la maldición. La obediência traz bendición, por suposto. E la desobediência traz o quê? Consequência. Isso é o mais natural da vida.
se vai andando aí por la ruta, por a ruta da vida, vamos filosofar, pero vamos dizer uma ruta realmente de auto e empieza a descumprir todo. Por suposto, há muitas partes em la ruta onde não há câmara. Quando não há câmara, que o tipo hace? Todos sabem, todos que manejam, sabem, eu digo sabem porque devem saber, por suposto que alguns nem sabem, pero sabem que a autopista, quanto é o valor da autopista? O valor da autopista é 130 ao máximo, não? As autopistas são 130 ao máximo. Aí depois a ruta, o máximo é 110. 110 é o máximo da ruta. E depois, as autovias vai estar de acordo com o que tenha as placas, o que a placa diga, não? Não é isso? Jerônimo aí, que profissional de volante, e que está mais fresquito, Félix já está jubilado, as leis já se cambiaram. Pero quando nós outros vamos por autopista, autovia, ou então se uma ruta, e não há nada, não há câmara, não há polícia, e está linda, não? Essas retas hermosas que tem aqui em Argentina. E quando a ruta está um pouquinho linda, não? Porque há muita ruta que está toda feia. Pero quando a ruta está linda, que hacemos? 110, o auto nem sabe o que é isso. Vai a 160, 180, não? Isso não vou mais porque o auto não dá mais. Se tu ver um auto que chegava a 300, eu ia chegar a 300 para ver como é, não? Então, quando eu não obedeço, que traz consequência. Pode trazer consequência imediata? Não, pode, pero pode ser que não. Às vezes eu vou a 180 e o que passa? Não passa nada. Porque não me viu a polícia, não atropelei nada, eu não matei nada, eu não produzi nenhum acidente. Pero às vezes a consequência é imediata, não? Passa de repente um animal, vem um outro auto na contramano, passa algo, não? Um agurreiro, algo em tu auto não vai bem, te sai uma roda, alguma coisa passa e que ocorria aí um acidente. Um acidente este que poderia ser evitado se voto vera em la velocidade máxima permitida, não? O tempo de frenagem de um auto a 100 por hora é muito menor do que um auto a 120 já. E depois que passa de 80, cada 10 quilômetros que passa o tempo de frenar é quase uma quadra de diferença, quase 100 metros. É incrível a diferença de tempo de resposta do veículo para... Então, em nossa vida cristiana é o mesmo. E nós outros estamos muito acostumados com a maldição como algo que queremos evitar. Creio que acá todos querem evitar a maldição, não? Maldição, não estou falando de... Quando eu hablo de maldição, não estou tendo essa ideia aborígena. Como é que é? Essa ideia pagana, não? Que está em nossas cabeças, que está o diabo e Deus peleando-se, e os angelitos de Deus e os ángeles do diabo peleando-se e lá batalha. Não estou falando de maldição que o outro tirou, o bruxo te tirou uma maldição. Não estou falando disso, não. Isso daí é uma pabada, né? Reino espiritual é uma pabada se vós está em Cristo. Se vós está em Cristo, a Bíblia diz que vós tem total proteção de parte de Deus. Não estou falando disso. Maldição, a única pessoa que pode me maldizer, sabe quem é? Sou eu. Eu sou minha própria maldição. Porque é isso que está falando o texto. Que é isso, irmão? Isso está falando o texto. Que eu sou minha bendição. Por quê? Porque o que o texto está falando? Não está falando de uma condição? Se seres isso, te vai como? Bem. E se não seres, te vai mal? Então, de quem é a culpa? É do diabo? É porque o bruxo da esquina me orou, ou não sei, me lançou, não, um hechiço. É isso? Tudo isso são fábulas. Não estou dizendo que o reino espiritual não existe, o reino espiritual existe, há bruxeria, existe tudo isso. Mas se estamos em Cristo, se estamos em um lugar de bendição, se estamos sendo e trabalhando de acordo com a palavra de Deus, que te vai ir bem. Por mais que vá viver em Argentina, que é um país que às vezes não está bem. Pero vós te vai bem, não? Então, se é de isso que eu estou falando, bendição e maldição. Então, se a obediência vai trazer bendição, Deus não nos dá mandamentos para limitar-nos.
ou seja, Deus não me pôs dentro de uma carrita, pode, não pode, pode, não pode. A maioria delas coisas que a gente me habla comigo como pastor quando vem ter uma charla é se eu pode ou se eu não pode. Vou poder ser todo. Tudo que vou querer sê-lo. Sê-lo, é? Um problema é tuyo. Ora, não deve ser tudo o que quer. Assim dijo Pablo, não? Todo me é lícito, pero nem todo me conviene a ser. Não conviene que eu tome algumas decisões delas que estou tomando eu. Pero poder tomar, eu posso tomar. Tudo pode ser. Pode ocorrer muita coisa em minha vida. Então, se Deus não pôs suas leis é para nos limitar-nos. Deus não é malo. Deus não quer que nós outros quedamos aí dentro de uma carrita. Ai, não pode ser isso, não pode ser o outro. Porque isso é uma vida horrível, sim ou não? É uma vida... muitos irmãos acá, e me incluo a mim, minha igreja bautista, você pensa que é liberal? Não. Quando eu entrei, tinha muitas regras, muitas leis, até hoje, todavia. Já viu alguns já, não? Meu amigo me mandou umas fotos já. Já viu, né? Não, uma cara de piedade que tem. Eu disse, eu conheço ele, hermanito. Já falei com ele já. Já sei que não tem tanta, não é tão pio assim, não? Acabamos de falar mal do fulano, de ciclano, não? E de Beltrano, não é tão pio assim, pero graças que as orações assim, não? Com o corpito assim curvado e camanito e tembrando, não? Vamos parar de hipocrisia, não? Vamos seguir acá. Por isso ocorre já em Brasil, acá em Argentina, não? Acá são todos crentes, são todos crentes. Bueno, então se Deus ele não pôs para limitar-nos, sino para proteger-nos e bendizir-nos, como um padre amoroso. Ele sabe que coisas não a ser bem e quais nos destruem, não? E nós outros, a nossos erros, se não ponemos limite, há um que às vezes, por mais que há exceções sempre, não? Eu sempre digo, há exceções à regra. Por mais que vós eduque bem tu erro, se tu erro, a gente que nasce chueca, que é chueco e que quer ser chueco. E ponto final, não? Jogo esse parêntese porque conosco histórias de vida. Sou pastor e eu disse cá no começo da reunião, tenho quase 40 anos de crente. E já he visto todo tipo de coisa. E já enterrei muita gente que viveu uma vida horrível, aonde seus padres eram boa gente. E o erro saiu chueco, porque ele quis ser chueco. Ele tinha todo para ir bem. A mim também me passou problemas na vida, e não por isso eu passo por aí drogando-me, ou golpeando a todos, ou reclamando tanto, não? Reclama um pouquinho, porque reclamar se parte da vida também, não? Pero não quero aí transferindo a culpa, foi do meu padre, de minha madre. Não, temos que assumir nossa responsabilidade como seres humanos. E a desobediência traz consequência, por suposto. Quando deixamos de observar os mandamentos, abrimos portas ao caos. Deus não castiga por prazer, não? Porque, inclusive, o castigo, o que quer dizer o castigo? Biblicamente, é bueno. O castigo quer dizer correção, é bueno. Deus castiga ali o que ama. Então, sei que Deus me deve estar me amando bastante, não? Um parêntese aqui. Deus me ama um montão, porque... Ai, glória a Deus, Padre. Seguir castigando-me. Deus me ama demasiado, Deus. Então, ele castiga o erro que eu amo, pero ele não acha por prazer, ele não mira Antônio, eu não estou tendo prazer em te castigar, pero vós sois um cabeça dura, que você com vós solteiro, eu já te falei várias vezes, está falando uma vez mais, não? Por Deuteronômio 28 a minha vida, porque essa palavra é para mim, pero eu te tenho que seguir castigando um pouquinho mais, para que vós aprenda. Que só eu aprenda, não? Eu repeti 2 vezes na primária, não? No primeiro ano e depois no 4º ano, ou seja, me gusta de ser várias vezes na mesma coisa, não? Me encanta. Simples. Quando eu estava na universidade, a professora era terrível. Tu tinha uma professora que já me deu 1,25.
Eu escrevi um retexto, a prova era para escrever um texto, não? Acerca da pergunta que já se era um estudo de caso em administração de empresa. E a prova era de administração de empresa, justo, que ela era a matéria principal, teoria administrativa. E aí já pus uma como 25, eu disse, professora, por que não pôr zero logo? Porque é qualquer isso, porque como que calificou 1,25? Ou é 0 ou é 4 no mínimo, não? Para provar que... Claro, para mais humilhação, põe 0, que para mim é o mesmo, não? Bom, igual se eu reprovar, eu vou estudar com vós ano que vem novamente, não? A minha nascer a EJA, para ver se já me aprovava, não? 3,75, aí foi 3,75. Não, igual em Brasil se aprova com 7. Já é terrível, se aprova com 7. No final tem que ter 7, na soma da média, não? Pode sacar 4 e depois 10. E aí soma os dois, divide e dá 7, o promédio. Tem que ter 7. E a minha nascer a EJA, ver se a EJA me aprovava, não? Porque não era tão bom aluno assim, às vezes a EJA queria se livrar de mim por aí, não? E não. E no outro ano estudei com a EJA novamente. E aprovei bem, hein? Aprovei bem, creio que aprovei com 8 ou 9, cara, 8 e algo. Saquei boas notas. Na média final, por suposto, mas que 7 foi porque aprovei. Pero logrei passar, não? Logrei aprovar. E logrei, até gostou. Afinal, bueno, tuvo buena a relação com a professora, não? Pero era terrível, era terrível mal. Pero bueno. Pero houve consequências, não? Por da desobediência, de não estudar tanto. Então, Deus, ele não é que nos castiga por malo, simplesmente nos deixa estar barro sua cobertura, não? Porque quando não hacemos a vontade de Deus, não cumprimos a palavra de Deus, não tomamos decisões segundo a palavra de Deus, não andamos por fé. Qual o contrário de andar por fé? É andar por vista. Foi o que Pablo disse, ele disse, não andamos por fé, sino por vista. Claro, é o revés, perdão, é lá dislexia, não? A hora o pastor é dislexo também. Não andamos por fé, sino por vista. Não, ao revés, não andamos por vista, sino por fé. Por isso que, porque eu já estava falando aí contrário, por isso que dou minha cabeça assim. A segunda parte, não? Por isso que se andamos por vista, logo não andamos por fé. Então, se devemos andar por fé. E se andamos por vistas, estamos maldizidos. Já estamos maldizidos. E quem nos maldiu? Foi nós outros mesmos, foi nossa atitude. Não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com o diabo, não tem que ver com um princípio da vida. Se eu não ando por fé, caso abri por vista, não? Se eu não ando por fé, ando por vista. E se eu ando por vista, não ando por fé. Sou maldizido. Se não ando por fé, sou maldizido, porque estou andando por vida, porque estou focando em no aqui e no agora. Eu tenho que focar primeiramente em ser boa gente. Não, como eu dizia, bom cristiano, primeiramente, não? Deus sempre nos dá uma oportunidade. Que Deus maravilhoso. Essa predicação não é para matar ninguém aqui, porque eu estou incluído dentro dessa predicação, não? Se for só lusteira, por aí eu mandava uma palavrita assim mais dura, não? Pero é para mim. Deus sempre dá uma oportunidade. Aunque hajamos falhado, Deus nos chama ao arrependimento. Ele não quer ver-nos sofrer, quer ver-nos regressar a seu caminho. O texto muito conhecido, 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, diz que se meu povo se humilhare, que Deus vai fazer? Vai restaurar ao povo, não? Agora, temos que nos humilhar delante dele, Senhor, para que o Senhor nos restaure, para que em tempo oportuno, como diz a palavra, creio que é Pedro que habla isso, não? Humilhar, bate lá potente, mano, de Senhor, que é o tempo, no tempo correto, ele vai nos exaltar. No tempo correto, imagina se Deus me peça a exaltar a hora, não? No tempo que não é correto. Eu vou me tornar soberbo, arrogante, avaro. Muitas das vezes Deus bendijo alguns pastores com ministério grande,
porque eles trabalharam, não sei, muito, se envolveram muito louco com isso e focaram e lograram aumentar. Claro, criando às vezes métodos que não eram tão bons e corretos. Então, se foi uma bendição de Deus, Deus permitiu. Agora, tudo isso ahogou, não? Como diz a palavra de Deus, que ahoga, nos ahoga. Quando nós outros não temos a capacidade estrutural humana de fé, de amor, não? Impeça a nos ahogar, porque a coisa queda grande, e eu não posso ser mais tico, eu tenho que ser mais grande. E aí passa algo que vai quedando um pouco mais tico, e eu quedo com remedo. Não? Que diz o Pablo? Sei ter muito, sei ter pouco. Filipenses capítulo 4, já no final. Sei passar necessidade, sei ter abundância. Em todo sou mais que vencedor. E essa é a diferença, não? Agora, como melhorar nossa vida espiritual? Para terminar, cerrando com esse tema. Como melhorá-la? Primeiro, eu tenho que diagnosticar o problema, assim, um diagnóstico do problema. Todos que estão aqui devem analisar suas próprias vidas. Não jogo que dá apontando, vó está com isso, vó. Não. Vó tem que se autodiagnosticar. Eu estou bem com Deus, por suposto que todos nós outros aqui, em algo estamos falhando e devemos melhorar. Todos temos que melhorar. Isso ia ser esse autodiagnóstico, esse autoanálise todo dia, é maravilhoso. Não? Eu quebrantei as leis de Deus, e alguma vez, quando despertei, quis se de errado, isso alguma coisa já? Às vezes não é leite. É leite em si de ser algo errado, se não é leite de pensar algo errado. Quando eu digo pensar algo errado, é pensar algo que não está de acordo com a palavra de Deus, tá bem? Porque às vezes eu não creio que pensar algo errado é pornografia, adultério, engano, mentira. Não é solamente, também é tudo isso, mas não é só isso. Às vezes, pensar acerca de mim, algo mal. Eu não posso, eu sou feio, eu não posso lograr. Ou então, se eu sou muito bueno, renascentista, não há nada melhor que eu. Porque a Bíblia diz para ter um pensamento equilibrado acerca de uno mesmo, não pensar nem mais nem menos. Aí miro o Facebook, o Facebook já é de viejo, não? Se mira ali Instagram, aí mira esse carro, mira como logra, não? E eu não posso nada, eu tenho pelo duro, não? Já entenderam, não? Aí eu não logro nada, eu sou, bueno. Não, isso é um pensamento errôneo, é um pensamento que não é segundo a palavra de Deus. Logo é uma maldição, não é uma bendição. A bendição é o quê? Deus disse que se eu hago isso, Ele me vai bendizir, me vai prosperar, eu me vou esforçar. Ele também disse que há tribulação, que há problema, que há dia de que vou ter que caminhar no deserto, porque o povo de Israel caminhou no deserto, eu também tenho que caminhar no deserto, pero no deserto eu tenho sustento, tenho alimento, Deus está comigo, Jesus Cristo disse que Ele morreu para que eu tenha vida em abundância, então eu não tenho que me preocupar, porque ao final eu vou ter vida em abundância. A abundância não é ter mais recurso que o outro, é ter exacerbados recursos. É que se volva louco de tanto. Como é que é aquele pato que nadava na peleta de plata? Era o tio Rico, se chama cá, não? Então, eu quando era ninho, eu queria ser como o tio Rico. Me encantava esse de burrito, não? Los DuckTales, não? Caçadores de aventura. O tio Rico sumergia na peleta de moneda dele. E a mim me encantava isso, não? Era chiquitito, não? Que eu já sabia, aprendi que com a plata que se comprava lojuguete, não? E ganhava morruguete nessa época quando? Solo Navidad, cumpleaños e nada mais. E dia neneninho, com toda a fúria, não? E todavia venia a tua bola com na média, caçãozinho, já anda. Ou então se aquele joguete, não? Deus mío, em me cumpleaños, era dominó, aqueles palito assim que se abria e
palito tino, não? Cartas de baralho, eu já tinha tanta baralha, tanto dominó, já tá, não me dê mais nada. Não? A gente, já digo a minha mulher, quando vou comprar um regalo para o ninho, eu compro um regalo para o ninho. O ninho gosta de juguete. Sim, 5 pesos é um montão. Sim, minha bola, depois que eu já cresci um pouco mais, já era adolescente, aí me dava plata. E graças a Deus, me dava plata, eu já respirava, que juntava um pouquinho mais com uma coisa com outra, que já comecei a trabalhar muito chiquito, não? 13 anos já trabalhava de adolescente, e antes já tinha mandado ou para minha bola ou para minha madre, e cobrava. Eu cobrava, tinha que me dar um pouquinho mais para sobrar o vôlito, não? Já me quedava com vôlito. Então, seja, eu já tinha plata, sempre manejava plata. Sempre. Pero, bueno, que eu queria dizer de tudo isso? Não, claro, de tio rico. Não é abundância sumergir numa pileta de plata, não é nada disso. Pero Jesus dijo que iba estar com nós outros sempre. Que iba nos bendezir, não? Que iba nos ajudar. Ele disse, hoje estarei com vós outros todos os dias. Então, é aí onde tem que estar a nossa fé. E não quebrantar as leis de Deus, não? Uma vez que eu diagnostico o problema que vai passar, eu soluciono. Qual é a solução? Me arrependo, vou a Deus, e Ele que hace, me perdona. Deus me restaura por meio de sua palavra, e de minha observância reja. Por quê? Não é solamente que Deus agarra a palavra, porque a palavra está cá, eu tenho um montão de Bíblia já no fundo, não, já em minha oficina. Então, você quer dizer que eu estou restaurado, porque tem um montão de palavra, não? Há um jogo que predico a palavra de Deus todos os dias, que grava o videozito e tudo mais. Isso não tem nada a ver. Se eu não pratico a palavra de Deus, não vai me servir para nada. Eu tenho que viver na prática e na observância dessa palavra. Então, se esse é o mensagem de hoje, vamos a orar, não? Acá ao final é a prática que eu pus aí, que é o que temos que fazer, escutar a palavra de Deus, não? Barra lê-la, porque podemos escutar e podemos ler, que também quando vou ler vou estar escutando, orar e ajunar e aplicá-lo no que foi aprendido. Não? Qual o resultado? Eu quedo forte espiritualmente e vem lutas e problemas e eu vou ter força, serei um bendezido. Aí como de rocar, bendito é o fruto de tu ventre, é o fruto de tu terra, de tus bestas, da criação de tu vaca, seu rebanho, tudo isso tem que ver com prosperidade. Na verdade, porque eu não tenho uma vaca, me encantaria ter uma vaca, é um animal que para mim me encanta, não? Principalmente em La Parija, me encanta. Pero me gusta a vaquita, me encanta a vaca, agora não tenho uma vaca, pero está falando de que? De seu trabalho, do que vós empreender, do que vós está pensando, está falando bendito será ele entrar ali, e está todas as bendições acá, ustedes leem em suas casas. Padre, graça por essa palavra, que nos abra a mente, Senhor, e que podamos ter um entendimento de ella cada dia mais, para ser tu vontade, para glorificar tu nome e para experimentar viver uma vida bendezida em ti. Só queremos dar-te glória, graças e honor, em nome de Jesus. Amém.